Sem autoconhecimento, sem gratidão. Sejam muito bem-vindas à nossa comunidade Praticando Autoconhecimento. Eu sou a Glécia, praticante de autoconhecimento já faz algum tempo. E antes de dar início aí ao nosso vídeo, eu quero pedir para você se inscrever se você não é inscrita no canal, para você curtir e para você comentar. Quando você faz isso, o YouTube entende que o vídeo aqui ele é um conteúdo relevante e ele vai recomendar esse vídeo aí para mais pessoas. E a intenção desse canal é trazer à tona o que é o autoconhecimento e o quão libertador ele é. Combinado? Então vamos aí ao nosso vídeo. A princípio de tudo, eu quero falar sobre o que é essa gratidão. Que eu pesquisei, que eu sou dessas, que eu vou pesquisar o que significa a palavra, que eu vou um pouquinho a fundo para a gente poder entender. Ainda mais falar sobre gratidão, que é sobre um sentimento, não é ali uma ação, é o que eu entendo. Bom, gratidão é um sentimento de reconhecimento, uma emoção por saber que uma pessoa fez uma boa ação, um auxílio, um favor. Sentir-se grata está associado a um estado de espírito e não se refere somente à sensação de gratidão sobre coisas, bons acontecimentos, sobre coisas ali grandiosas. A sensação de estar grata, ela está relacionada a todos os acontecimentos da vida, sentir-se grata pelos acontecimentos, pelas experiências que foram desconfortáveis, pelas situações desafiadoras, pelas experiências que foram aí até muito ruins mesmo, porque se for parar para pensar, tudo traz aí uma experiência, um aprendizado na vida. A gratidão ela não está somente relacionada à ajuda que eu recebo, que os outros podem me oferecer. Não é somente sobre isso. E o que eu entendo sobre essa gratidão? Que eu só vou conseguir ser grata quando eu mergulhar no autoconhecimento. E foi isso que aconteceu. Quando eu mergulhei no autoconhecimento, eu entendi de fato, de verdade, o que era gratidão. Porque até então era uma coisa muito superficial e repetitiva. Por quê? Porque era superficial, que eu só dizia o que era gratidão. Eu sempre falava a mesma coisa. Eu sou grata pela minha vida, eu sou grata pelo alimento, sou grata pelo meu trabalho. E eu repetia todos os dias as mesmas coisas. Então, assim, eu só dizia e eu não vivia a gratidão, eu não sentia isso, eu não tinha esse sentimento. Então, era muito fácil para mim falar da boca para fora o quanto eu era grata, sendo que eu não vivia essa gratidão. E isso só aconteceu de eu passar a ter esse sentimento de gratidão quando eu realmente mergulhei no autoconhecimento e parei de me vitimizar. Por quê? Nesse estado de vitimização, eu ficava de olhos vendados, porque eu só focava digamos que no acontecimento ruim, mas eu não entendia o quão libertador foi passar por tantas coisas na minha vida, por tantas experiências desagradáveis, por tantas coisas ruins ali. Esse vídeo não é sobre coisas ruins, mas eu dando alguns exemplos aqui da minha vida, eu vou conseguir externar aí talvez esse sentimento de gratidão, que hoje sim eu consigo viver o que é a gratidão. Não é somente sobre agradecer quando se tem coisas, quando se recebe um favor, não. É também sentir gratidão sobre talvez um acidente, porque foi o que aconteceu comigo. Depois de muitos anos eu entendi o porquê do acidente e eu entendi que eu tinha que ser grata a isso que me aconteceu, que graças a esse acidente, hoje eu estou aqui onde eu estou falando aqui com vocês. Então, quando eu parei com essa vitimização, eu entendi muitas coisas na minha vida. Quando ocorreu o acidente, eu fui convidada a entrar dentro da minha casa, dentro aqui do meu eu, e enxergar o quão bagunçada estava a minha vida. Até então eu não tinha noção. Eu sempre vivia no piloto automático, como eu falei. Então eu levantava cedo, eu tomava meu banho, tomava café, saía para trabalhar, ficava o dia inteiro na rua, às vezes sem comer, sem tomar água, e só no atropelo.
trabalhando, voltava para casa, tomava banho e ficava em rede social. Não que tenha problema nenhum ficar em rede social, mas eu estava tanto no piloto automático que aí, antes de ir para a faculdade, né, de voltar a estudar, eu fazia isso. Era só isso que eu sabia fazer da minha vida. E até que eu entrei numa vida de final de semana, sair para balada, que também não tem problema nenhum, mas eu sair para balada, eu sair para ir para um barzinho, ficar com as amigas, era uma rota de fuga para mim, para eu não ter que justamente olhar para dentro dessa casa. Olhar para minha bagunça e ver o quanto precisava de ajuda, de que as coisas fossem para o seu lugar o mais rápido possível. Como eu não entendi isso, digamos que a vida me convidou a parar. E o jeito que a vida encontrou de me parar foi justamente com esse acidente. Foi punitivo? Não, mas eu estava resistindo às mudanças que a vida estava me colocando. Então ela veio, convidou a ser parada e foi aí que eu parei. Só que graças a esse acidente, eu entrei no autoconhecimento, que me ajudou a chegar onde eu estou hoje. Me ajudou também a eu cultivar o hábito da leitura, que eu não tinha esse hábito da leitura. Então, como vocês podem ver, eu tenho alguns livros ali, e esse acidente tem o quê? 5 anos, quase 6 anos. Então, desde então, eu sempre compro um livro, eu sempre estou lendo, eu sempre estou estudando, graças a isso que aconteceu. Por quê? Como eu ficava muito sozinha, para eu não ficar com a mente totalmente vazia ali e até mergulhar numa depressão, então eu lia muito. Então, graças ao acidente, eu cultivei um hábito novo que hoje é uma das coisas que eu gosto muito de fazer. E graças ao acidente também, eu sou muito grata porque eu acabei me dissolvendo, não é bem essa palavra, mas eu acabei me soltando de um preconceito, porque eu julgava muito quem tinha tatuagens, porque eu cresci escutando isso, que quem tinha tatuagem não prestava, essas coisas bem de pessoas conservadoras. E eu adotei isso para mim, sem ao menos me certificar. Então, o que acontece? Conforme eu estava no período do acidente, eu sempre voltava nas consultas, a cirurgia foi muito complicada de fazer e eu levei quase 40 pontos aqui na minha perna. Só que a cicatriz dela ficou bem feia mesmo, eu tive problema com a cicatrização e o médico falou assim para mim: nossa, a cirurgia foi um sucesso, tá funcionando tudo direitinho, a articulação aqui do seu joelho, só que essa cicatriz ela não ficou bonita, ela não ficou legal, porque tem cicatriz que se cicatriza e fica bonita, e a minha ficou horrível. E sem falar que teve um lado da minha perna que acabou aí, em volta de um lado da perna, assim, a pele começou a morrer, então teve que cortar essa pele morta ali, retirar o pedaço e colocar e costurar novamente, porque eu tive uma alergia ao material que eles usam para dar os pontos ali. E aí ficou bem feia mesmo essa cicatriz, e daí o médico pegou e me deu a ideia: Glécia, faz uma tatuagem aí, faz uma tatuagem que vai dar tudo certo, tá bom? E daí eu nem tinha cogitado na ideia, eu passei pelo processo da cicatrização, deu tudo certo, mas realmente a cicatriz não ficou nada bonito. E essa parte que eu falei para vocês, que teve que dar pontos novamente, ela ficou funda, então ficou com uma cavidade. E eu fiquei um bom tempo sem usar ali short, vestido, sempre usando calça, coisas assim abaixo do joelho para realmente não mostrar, né? Por mais que eu saísse na rua com alguma roupa que mostrasse o joelho, as pessoas poderiam não estar nem aí para mim, mas na minha cabeça estava todo mundo olhando, então isso passou a me incomodar. Então daí eu comecei a cogitar de fazer a tatuagem, sim, por conta disso, né? Porque na minha cabeça eu achava que estava todo mundo olhando e não tinha ninguém nem olhando, né? A pessoa achava que estava sendo o centro do universo, mas enfim. E daí, só para contextualizar o porquê que eu sou grata a esse acidente, porque eu fiz sim uma tatuagem em cima dessa cicatriz, e eu sou muito grata a quem inventou a tatuagem, e eu sou muito grata ao tatuador, eu sou muito grata ao meu marido que me apoiou,
porque eu já tava ficando assim muito triste de não conseguir colocar um short, uma saia mais curta, sempre tendo que tampar, sempre me escondendo. Então eu fiz a tatuagem, eu fiz umas rosas em cima dessa cicatriz. Quem olha acha que eu fiz por gostar da tatuagem, e eu só fiz realmente para poder tampar. Então eu sou muito grata a esse acidente que aconteceu, porque além de eu criar o hábito da leitura, eu venci um preconceito. A tatuagem não mudou em nada da minha vida, não mudou quem eu sou. Pelo contrário, eu só me senti muito bem depois que eu fiz essas tatuagens. E, inclusive, eu fiz aqui no meu braço, porque no dia do acidente eu bati o lado direito do corpo e essa parte aqui, ela acabou ficando bem feia também. Ficou até uma parte mais grosseira aqui, ó, da pele. E aí eu fiz esses lírios aqui também. Então, o que eu vou falar? Eu vou me vitimizar? Não, porque só me trouxe benefícios. Como eu falei, cultivei o hábito da leitura e eu venci esse preconceito aí de quem tinha tatuagem. Então, é um estado. Então, hoje eu reconheço o que é a gratidão e esse sentimento que eu sinto aqui dentro de mim. É uma coisa muito gostosa de se sentir essa gratidão. Até pelas coisas que se passaram, as coisas desconfortáveis, porque o acidente foi uma coisa muito desconfortável, porque eu tive que ficar parada, tive que aceitar a ajuda das pessoas, passei a aceitar a ajuda de pessoas, então eu sou muito grata a cada uma dessas pessoas que passaram na minha vida no período do acidente, que me ajudaram. Eu sou muito grata mesmo por cada coisa que me aconteceu nesse período. E eu entendendo que essas situações desafiadoras, essas situações ruins que eu passei, conseguir extrair a gratidão delas, fica muito mais fácil eu realmente sentir a gratidão nas coisas do meu dia a dia, que é poder acordar com a minha saúde, que é eu ser grata por estar andando, que é eu ser grata por eu levantar, conseguir preparar o meu café com todo o amor do mundo, preparar as minhas coisas, viver a minha vida do jeito que eu quero viver aqui. Então eu sou grata, sim. Hoje eu sei o que é esse sentimento de gratidão, de fato, de verdade. Hoje eu vivo em gratidão. E é isso, minha gente. Eu espero que eu tenha conseguido passar aí para vocês a minha visão do que é a gratidão. Não foi uma coisa muito fácil na época do período do acidente, como eu falei, eu me vitimizei bastante, mas aí quando eu mergulhei no autoconhecimento, eu entendi o que era isso, essa gratidão que muita gente falava, que muita gente escrevia. Hoje eu sinto que é isso. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí do outro lado também. E a gente se vê então nos próximos vídeos e tchau!